Fala pessoal, eu sou Uriel Belmonte, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos dar continuidade com o panorama bíblico do Evangelho segundo João. Mas antes de tudo ou antes de mais nada, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí o que você está achando desta série e se não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. A primeira pergunta que devemos fazer antes de tudo é: qual é o capítulo do Evangelho segundo João? Qual é o capítulo chave? Qual é o capítulo que chama a atenção do mundo? Esse capítulo ele é conhecido universal e é o capítulo 3, versículo 16 ao 21, a qual está passando na sua tela aí agora. E nós vamos dar uma lida rápida nesses pequenos versículos. Está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 16 ao 21. Vamos dar continuidade no panorama e nós vamos passar capítulo por capítulo, fazer um resumo básico deste livro maravilhoso que é o Evangelho segundo João. Capítulo 1, do versículo 1 ao 14, João mostra que o Verbo, a palavra, a razão dessa vida se fez carne e habitou perante os homens. No capítulo 1, versículo 15 ao 34, o testemunho de João Batista. No capítulo 1, do versículo 35 ao 51, nós vemos os primeiros apóstolos de Jesus. No capítulo 2, versículo 1 ao 12, as bodas em Canaã, a água feita vinho. Este é o primeiro milagre de Jesus relatado na palavra de Deus. Capítulo 2, vemos o versículo 13 ao 25, Jesus purifica o templo. No capítulo 3, do versículo 1 ao 21, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Capítulo 3, do versículo 22 ao 36, nós vemos outro testemunho de João Batista. No capítulo 4, do versículo 1 ao 30, vemos Jesus conversando com a mulher de Samaria. Este, particularmente, é um dos capítulos que eu mais gosto nesse evangelho, pois Jesus ele se declara pela primeira vez o Messias a uma mulher. No capítulo 4, do versículo 31 ao 42, a ceifa e os ceifeiros. Do capítulo 4, versículo 43 ao 54, a cura do filho de um oficial. No capítulo 5, do versículo 1 ao 15, a cura de um paralítico de Betesda. Do capítulo 5, do 16 ao 47, Jesus se declara Filho de Deus e igual ao Pai. No capítulo 6, do versículo 1 ao 15, a multiplicação dos pães. Do versículo 16 ao 21, Jesus anda sobre o mar. Do versículo 22 ao 59, Jesus é o pão da vida. Do versículo 60 ao 71, Jesus é abandonado por muitos discípulos e tem a confissão de Pedro. No capítulo 7, do versículo 1 ao 9, vemos a incredulidade dos irmãos de Jesus, que mais tarde, um dos seus irmãos, a qual é Tiago, ele é uma das rochas da igreja, né? Ele é um dos pilares da igreja do cristianismo. No capítulo 7, vemos
Do versículo 10 ao 53, Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus acerca da pessoa de Jesus, e os fariseus mandam prendê-lo. Do capítulo 8, do versículo 1 ao 11, a mulher adúltera. Vemos no capítulo 8, do 12 ao 59, discurso de Jesus sobre sua missão, eu sou a luz do mundo. No capítulo 9 inteiro, vemos a cura de um cego de nascença. No capítulo 10, do versículo 1 ao 21, Jesus é o bom pastor. No capítulo 10, do versículo 22 ao 42, a festa da dedicação, Jesus é interrogado pelos judeus, declara-se o Messias, Filho de Deus. As pessoas desejam apedrejá-lo e ele retira-se para além do Jordão. No capítulo 11, do versículo 1 ao 45, vemos a ressurreição de Lázaro. No capítulo 11, do 46 ao 57, os fariseus formam um conselho para matar em Jesus. Do capítulo 12, do versículo 1 ao 11, Maria unge com unguento os pés de Jesus. Do capítulo 12, do versículo 12 ao 19, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do capítulo 12, versículo 20 ao 50, alguns gregos desejam ver a Jesus. Jesus fala da sua glorificação. Ouve-se uma voz do céu, Jesus, a luz do mundo. No capítulo 13, do versículo 1 ao 20, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Do capítulo 13, do 21 ao 30, Jesus prediz que Judas o há de trair. Do capítulo 13, versículo 31 ao 38 e capítulo 14, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. No capítulo 15, do versículo 1 ao 27, temos a continuação das suas últimas instruções aos seus discípulos, a união íntima entre Jesus e os crentes. No capítulo 16, temos também a continuação da instrução aos discípulos. Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Do capítulo 17, versículo 1 ao 26, nós temos a oração sacerdotal, a oração de Jesus pelos seus discípulos e pelos discípulos que ainda haviam de crer nele. Jesus já orava por nós há 2000 anos atrás, já nos apresentava, já nos conhecia desde a fundação do mundo. No capítulo 18, do versículo 1 ao 11, Jesus é preso em Getsêmani. Do 18, 12 ao 27, Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega a Jesus. Do capítulo 18 ao capítulo 19, versículo 1 e 16, Jesus perante Pôncio Pilatos. Do capítulo 19, do versículo 17 ao 37, temos a crucificação do nosso Senhor Jesus. Do capítulo 19, do versículo 38 ao 42, temos o seu sepultamento, a sepultura de Jesus. E do capítulo 20, do 1 ao 20, temos a sua ressurreição. Do versículo 11 ao 18, temos Jesus aparecendo a Maria Madalena. Do capítulo 20, do 19 ao 31, temos Jesus aparece aos 12 e a incredulidade de Tomé. E no capítulo 21, o último capítulo, Jesus aparece a alguns dos seus discípulos junto do mar de Tiberiade. É isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Esse é um panorama básico e rápido do Evangelho segundo João. Me siga nas redes sociais, lá no Insta e no Face. Eu deixo um beijão no seu coração e um grande abraço.